Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no frio de São Paulo hoje. Frio de São Paulo que eu acho que vai bem a caráter com o nosso entrevistador, o tema da nossa entrevista hoje, que é conhecer um pouco da história da Rússia. Eu estou completamente sem voz, espero que dê certo. Estou tomando aqui uma vodka russa, aqui uma beluga, e botar uma música para vocês enquanto a gente espera o Rodrigo. Ok. Boa noite. Kremlin. É lindo? Então, eu deixei aqui umas matriuscas aqui atrás para falar com o Rodrigo. O Rodrigo acho que não entrou ainda. Estamos ouvindo Noites de Moscou. Se vocês soubessem o quão queridas elas são para mim, vamos ver se eu vou traduzir direito. Chama Noites de Moscou. Será que o Rodrigo entrou já? O meu... Chega. Ah, chegou. Esperando o Rodrigo enquanto a gente está ouvindo Noites de Moscou. Cadê você, Rodrigo? Tá? Não foge, não. Alô? Opa, você está deitado. Você está de lado. Ih, vou ter que carregar aqui. Não, Tudo tá bem. bom. Não tá funcionando aqui, vou até tirar. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Acho que as pessoas aí nos dirão se estamos com algum problema de... Agora sim, tá, o pessoal tá te ouvindo bem. Eu estava botando aí, enquanto esperava você, Noites de Moscou. Eu pensei, Noites de Moscou eu já coloquei aqui. Eu ia colocar Katiusha, mas aí eu achei que ficava bélico demais. Então ficou Noites de Moscou mesmo. Acho que o Rodrigo congelou. Eu congelei ou o Rodrigo congelou? Ah, o Rodrigo vai entrar de novo. Vamos aguardar o Rodrigo. Noites de Moscou já foi. Aqui é só assim. Aqui. Ah, voltou. Mônica, oi. Ele saiu, eu vi, amor. Guia Rússia. Alô? Opa, tá me ouvindo? Agora sim, agora espero que estejam todos ouvindo. Você não tá falando em Moscou, né? Não, eu estou do Rio de Janeiro agora. Ah,
Eu estava falando que, enquanto eu estava esperando, eu estava colocando aí para você ouvir, para o pessoal ouvir, Noites de Moscou. Eu ia colocar Catiuxa, mas achei que ia ficar bélico demais. Então vai Noites de Moscou mesmo, não é? Os tempos são pequenos Agora, para Catiuxa. a Catiuxa tem esse aspecto mais militaresco. É, Apesar da canção ser uma canção de amor, né? mas é que aqueles lança-mísseis, não é? Chamavam Catiuxa? Hum? Chamava em homenagem à canção, não o contrário. Rodrigo, antes de mais nada, spasiba, o Rodrigo Inês, é assim que pronuncia? Yanez, é isso? Yanez, isso. É Yanez. historiador, guia de Rússia, Armênia. Eu assisti pelo menos 2 aulas, foram aulas suas, junto com o nosso amigo Gustavo, né? Gustavo Gaiofato, foram maravilhosas e eu logo pedi para ele me ajudar a te localizar para a gente poder falar de Rússia aqui. Super obrigado por você ter aceito. Eu que agradeço o convite. Hum? Muito obrigado. Bom, para te Falar de homenagear, Rússia é sempre um prazer. você está tomando café, eu estou tomando uma beluga aqui. Para entrar no clima, uma beluga Rodrigo, geladinha. conta pra gente como é que é a tua história, como é que você foi, você é historiador, você fez história em Moscou, não foi na Rússia? Foi. Eu, Conta. no primeiro momento, eu entrei na USP, em História. Antes disso, eu tinha feito um intercâmbio em Moscou para começar a aprender língua russa, que eu sempre tive interesse em história da Rússia, da União Soviética. E depois acabei deixando a USP lá em 2011 e a partir de então eu fui para Moscou, onde entrei na Universidade Estatal de Moscou, onde me formei e onde eu passei a viver e desde então, desde 2011, eu moro em Moscou, para onde espero retornar em breve. Você se formou em que ano? Foi 2016. Lá você faz um ano de uma faculdade preparatória, que é língua russa, basicamente. Tem outras matérias, mas é basicamente para você aprender o russo. Não basta, que é uma língua bem difícil. Os primeiros anos de faculdade são duros. E depois eu entrei, inclusive a preparatória eu fiz numa outra faculdade, uma faculdade famosa, a Faculdade Patrício Lumumba de Amizade dos Povos, que é uma que foi criada na União Soviética para receber estudantes do terceiro mundo. Então eles têm uma experiência muito grande com estrangeiros lá. E depois eu me transferi para a Universidade Estatal de Moscou, chamada MGU, que é inclusive quem tiver curiosidade pode procurar o edifício aí da Estatal de Moscou. É um edifício belíssimo da década de 40, 50, das chamadas Sete Irmãs de Moscou. São arranha-céus muito impressionantes que tem na cidade. Eu estava tentando achar a universidade, chama Patrício Lumumba em homenagem ao grande africano, né, que lutou pela independência do Congo, não é isso? Congo belga. Exatamente. E que foi assassinado. Exatamente, a universidade leva esse nome em homenagem ao primeiro líder congolês que foi assassinado numa operação conjunta dos belgas com os estadunidenses lá na década de 60. E a universidade é criada na década de 60, logo depois da sua morte, então resolveram homenageá-lo. Até hoje são muitos estudantes africanos, mas não somente. Muitos árabes, muitos da América Latina no geral. Enfim, todo o terceiro mundo até hoje é bastante representado lá na Universidade de Amizade dos Povos.
E embora você seja formado em história, o teu foco é a história da Rússia ou da União Soviética. Mais da União Soviética. Lá na Rússia, eles dividem, já a partir do terceiro ano de faculdade, diferente do Brasil, você escolhe uma cátedra, e eu entrei na cátedra de História da Rússia do século XX. Desde que eu fui à Rússia, meu objetivo era me dedicar à história da Rússia no século XX. Principalmente décadas de 20 e 30, período ali do Stalin, no início do período do Stalin. Mas, enfim, me dediquei, já escrevi artigos e tal sobre diversos outros períodos da União Soviética, mas principalmente sobre a União Soviética. Também nós vamos falar depois, esse é o período, acho, dos julgamentos de Moscou, né? A gente vai falar disso depois. Sim. Você não acha que a gente podia dividir essa nossa conversa em Império Russo, que vai de Pedro até Nicolau, aí União Soviética e de novo Rússia? A gente não vai perder muito tempo com os homens pré-históricos, né? A gente podia falar um pouco do Império Russo, dos Romanov, antes de entrar na União Soviética? Podemos, claro. Talvez valha a pena mencionar o período de unificação da Rússia, que é um pouco anterior ao Império, né? O Império ele é fundado nessa virada do século XVIII, século XVII para o século XVIII, com a figura do Pedro Grande. Mas antes dele, houve uma figura que com certeza todos ouviram falar, que é o Ivan o Terrível. Também tem uma importância muito grande na história da Rússia. E aí a gente retorna lá para meados do século XVI, início da Idade Moderna. Numa datação mais russa, seria um final da Idade Média para eles, né? A Rússia, uma coisa que às vezes escapa às pessoas, a Rússia ela foi dominada por muito tempo pelos mongóis, pelo Império Mongol. Então, desde cerca de 1239, 1238, 1239, por 240 anos, então até 1480, mais ou menos, a Rússia foi dominada, de fato, pelos mongóis, os tártaro-mongóis, num estado que se configurou ali chamado a Horda Dourada. Então, nessa região da Rússia europeia, havia esse domínio dos canatos mongóis. Isso já é importante a gente mencionar, porque isso já nos aponta para outro fato que muitas vezes é ignorado, que a Rússia é um estado multiétnico, multirreligioso. A gente pensa nos russos, pensamos nos eslavos, né? Louros, altos, mas a Rússia ela é um enorme caldeirão de etnias, de religiões, e durante esses 240 anos houve essa influência tremenda dos mongóis. Quem chega lá na Rússia é justamente o neto do Gengis Khan, o Khan dos Khans, né, o maior líder dos mongóis. O neto dele, o Khan Batyr, chega na Rússia e conquista todo esse território, e eles vão permanecer lá por muito tempo. Até hoje, na Rússia, a gente tem vários grupos tártaros, que são os remanescentes desses grupos tártaro-mongóis. Eles habitam ainda a Rússia. A cidade de Kazan, por exemplo, é a capital do Tartaristão, região dos tártaros, e é uma das repúblicas que constituem a Federação Russa. Por que menciono essa parte? Porque o Ivan Terrível, a grande marca que o Ivan Terrível vai ter, é derrotar os últimos dos canatos remanescentes, né? Os russos se libertam em 1480, mas ainda existem ao leste da Rússia europeia, a região ali dos Montes Urais, região justamente de Kazan, do todo o Volga até o Mar Cáspio. A gente tem vários estados que restaram desse período de dominação mongol. E o Ivan Terrível vai derrotar os últimos deles, vai reconquistá-los. Aquela igreja, mais famoso cartão postal da Rússia, a igreja de São Basílio, lá na Praça Vermelha, lindíssima, super colorida, ela é construída pelo Ivan Terrível justamente para comemorar
a conquista da cidade de Kazan, que era considerado um dos últimos bastiões aí dos mongóis. Nós, com essa guerra, daqui a pouco a gente fala, mas a Rússia começa em Kiev, não é? Um Kiev, não é? É, se a gente for voltar atrás ainda, lá século 8, 9, a origem desse Estado, o Ivan Terrível ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir unificar os vários principados russos, porque antes dele não havia uma Rússia apenas, o que havia eram vários principados, esses principados todos deviam obediência aos mongóis, mas entre eles guerreavam. Eram todos russos, todos tinham a mesma cultura, a mesma religião, mas entre eles guerreavam, enfim, não havia uma liderança, uma Rússia unificada. Antes disso, séculos antes, o único estado que houve que em algum momento conseguiu unificar todos esses grupos eslavos do Oriente foi a chamada Rus de Kiev, cuja capital, justamente, foi Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Esse estado não dá para a gente dizer que ele era nem Rússia, nem Ucrânia, e também não dá para dizer que era Bielorrússia. Esses três países, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, vão ter a sua origem nesse estado da Rússia de Kiev, mas então, no século IX, ainda é um proto-estado desses três grupos étnicos, três grupos nacionais. Por isso que dizem que a Rússia tem a sua origem lá, no que hoje é a Ucrânia. Na época não era Ucrânia, na época era esse estado russo de Kiev. Mas há uma disputa, claro, dos nacionalistas por esse legado compartilhado que ambos os países têm. E que a Bielorrússia também tem. A gente não pode esquecer da Bielorrússia. Quando eu estive na Rússia, eu fui visitar o Palácio de Pedro, que parece uma pequena Versailles, né? Um modelo francês. Ele construiu o palácio. O chique, o fashion da época era os jardins franceses, a imitação da corte francesa. Na época do Pedro já é o período ali do Rei Sol na França, do Luís XIV. A corte francesa, evidentemente, que ela influencia todas as cortes europeias. O que ocorre? Ocorre que o Pedro Grande, aí a gente já está falando dos Romanov, ele dá uma enorme virada em todos os aspectos na Rússia. Por quê? O Ivan Terrível ele tem um problema de sucessão, né? Ele deixa dois filhos, um que provavelmente tinha problemas mentais, a gente não sabe exatamente o que, mas ele era uma saúde muito frágil, e o outro era uma criança. A criança foi assassinada, o filho mais velho morreu em circunstâncias também não muito claras. O outro filho, que era o mais velho de todos, já tinha morrido. Não se sabe se foi o próprio Ivan que matou ou não. A gente tem essa controvérsia histórica aí, que é um tema bastante debatido na Rússia. O fato é que ele não deixa sucessores, há uma crise de sucessão. Nessa crise, a Rússia é invadida pela Polônia, em aliança com a Suécia. É um período muito trágico, que é retratado na ópera Boris Godunov, ópera do Mussorgsky, justamente desse período. E bem, quando eles resolvem essa crise, é que assumem os Romanov. E o Pedro Grande ele vai ser o terceiro Romanov, né, lá no fim do século XVII. E ele vai para a Europa. Ele era muito jovem quando ele assume o trono. Ele assume em conjunto com o irmão dele. Eles sentavam juntos, inclusive, no trono. Havia uma briga, porque eles eram de mães diferentes, mas do mesmo pai, o Tsar. E quando morre o Tsar, há uma disputa entre as duas famílias para ver qual dos dois vão assumir. Eles fazem um compromisso lá e colocam os dois meninos no trono e a irmã mais velha de regente, a Sofia. Quando o Pedro Grande fica um pouco mais velho, o irmão dele morre, ele também tinha problemas de saúde, acaba morrendo. O Pedro Grande, um pouco mais velho, já vai para a Europa
e ele vai num enorme tour europeu, um périplo europeu, no qual ele viaja principalmente por Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, e leva uma corte inteira, claro. Ele foi disfarçado, dizendo que ele era um nobre russo, mal disfarçado, porque o Pedro Grande ele era uma figura única, ele tinha 2,5 metros de altura, para a época, uma coisa assombrosa, mas a cabeça dele era muito pequena em relação ao corpo, enfim, ele era uma figura rara, né? Claro que ele chamava atenção e os rumores eram de que ele era, na realidade, o Tsar, não apenas um nobre qualquer. Mas ele vai nesse périplo europeu que foi, na verdade, uma festa do início ao fim, né? Eles vão, bebedeiras e tal, mas com esse objetivo dele se aproximar, compreender a cultura europeia. A Rússia era muito isolada ainda na época. A única ligação mais estável que a Rússia tinha com a Europa era um porto ártico, porto de Arhangelsk, pelo Mar Branco. A Rússia não tinha acesso a nenhum outro porto, tirando ali o Mar Negro, que eles disputavam com os otomanos, enfim, ainda era muito isolado. O Pedro Grande ele quer mudar isso. Ele quer abrir uma janela para a Europa, são as palavras que ele vai utilizar. E é nisso que ele funda a cidade de São Petersburgo, né? Ele retorna para a Rússia, vai brigar com a irmã pelo poder, sair vitorioso. A irmã vai ser trancafiada num convento, até a morte dela, por anos, isolada no convento até a morte. Ele vai fundar a cidade de São Petersburgo no Mar Báltico, justamente para abrir esse caminho para a Europa. Mas ele era um homem muito à frente de seu tempo em vários aspectos, né? Ele, diferente dos outros nobres, ele trabalhava botava a mão na massa mesmo. Ele tinha 14 profissões: dentista, marceneiro, construía barcos, enfim, engenharia hidráulica, construía mesmo as fontes. Ele que planejou, você mencionou esse palácio ao estilo de Versalhes, ele que fez todo o planejamento hidráulico para as fontes funcionarem. As fontes funcionam sem nenhuma bomba, só com a pressão mesmo de diferentes altitudes da água, enfim. Era um Desculpe te homem interromper. brilhante. A biografia do Pedro Grande, aliás, adoro a história da Rússia. Ele trabalhou nos estaleiros em Londres para aprender como é que fazia barco, não era? Sim, ele trabalhou na Holanda e na Inglaterra, nos estaleiros, aprendeu o ofício, e o objetivo dele ao voltar era fazer uma marinha mesmo, criar uma marinha para a Rússia que ainda não tinha muito desenvolvida esse aspecto da navegação. Então ele foi também com esse objetivo e de fato aprendeu ele mesmo a construir navios mesmo. O próprio barco dele que ele utilizou, ele mesmo vai construir. Então, diferente dos nobres, ele tinha essa coisa de trabalhar mesmo, que na época os russos, os nobres russos antigamente, antes do Pedro Grande, eles usavam roupas até que não tinham mangas. Você não conseguia tirar o braço para fora, eram roupas com a manga compridíssima. Tinha até um buraquinho para você tirar a mão, para questões práticas, mas a simbologia era que os nobres justamente não deviam utilizar as mãos, não deviam fazer trabalhos manuais. E o Pedro Grande ele vai mudar isso. Aquilo que, se você acompanha, vê as imagens dos russos até o Pedro Grande, depois do Pedro Grande, é uma mudança enorme. Os russos antes com aquelas barbas, aquelas coroas de pele, muito semelhantes às coroas mongóis, aquelas roupas larguíssimas de pele. Ele vai transformar a Rússia forçadamente, com mão de ferro, num país europeu. Ele vai adotar a moda europeia, e é a moda lá do Rei Sol, né, do Luís XIV. Então, os homens sem barba, maquiados, com peruca. Ele vai adotar tudo isso e, num primeiro momento, vai haver resistência. Ele vai criar um imposto para a barba dos nobres, para forçar os nobres a tirar a barba, porque eles não queriam. Ele pessoalmente vai arrancar com um machado a barba dos nobres mais próximos do círculo dele.
Então, a Rússia, interessante esse aspecto, mas a Rússia, muitas vezes, as grandes reformas da Rússia são feitas dessa maneira, pela força bruta. Depois dele, eu vou comentar um negócio que eu vi, não sei se é lenda urbana, mas depois dele vem Catarina Grande, que falam que era uma mulher à frente do seu tempo. Eu li uma historinha que a Rússia era tão corrupta que o amante dela era o tenente Potemkin, que depois vai dar nome ao encouraçado. E onde ela andava, ao longe, no horizonte, pintavam casas. E o cara dizia, olha lá, já tem uma construção de casa. E era só uma coisa pintada para enganar a Catarina. É verdade essa piada urbana? É verdade. Inclusive, existe o termo, né? Vilas Potemkin, são vilas de cartolina, né? De cartão. Isso foi no contexto da conquista justamente dessa região que hoje é disputada pela Rússia e pela Ucrânia, o sul da Ucrânia, ali a costa do Mar Negro, porque é uma região que historicamente não era uma região ucraniana, era uma região dominada pelos tártaros da Crimeia. O último mesmo dos canatos foi o Canato da Crimeia, né? Lembrando lá dos mongóis, o Canato da Crimeia só vai ser derrotado no século XVIII. Então, os tártaros da Crimeia dominavam a Crimeia e essa região do sul da Ucrânia, que era muito esparsamente habitada. E a Catarina domina a Crimeia e essa região, e ela começa uma campanha de colonização dessa região muito forte. Ela vai trazer, inclusive, alemães. Ela era alemã, ela era uma princesa alemã, nascida na Alemanha, que falava alemão. Ela teve que aprender o russo depois, casada com o herdeiro do trono russo. E ela acaba conspirando contra o marido. O marido é morto, numa conspiração que ela faz com nobres russos e um dos amantes dela. Assume o trono. Mais tarde, outro amante, o Potemkin, vai ganhar dela essa missão de colonizar essa região do sul. Inclusive o nome Nova Rossiya, que os russos estão utilizando para se referir a essas regiões que eles buscam conquistar, ou enfim, que eles buscam auxiliar as repúblicas lá autoproclamadas, hoje, na guerra de hoje da Ucrânia, é o nome Nova Rossiya, que é o nome da época da Catarina Grande. E o Potemkin, para mostrar o excelente trabalho que ele estava fazendo na colonização dessas regiões, levantava essas vilas falsas de cartão, para mostrar que em pouco tempo eles tinham criado vilas inteiras. Na realidade, a colonização foi bem mais lenta do que ele propagandeava. Né? Eu vou falar a partir de agora encouraçado Potemkin, é isso? Em vez de Potemkin. O correto em russo é Potemkin, mas, enfim, Potemkin, né? A gente fala Potemkin. Vamos andar um pouco e vamos para o Nicolau II, né? Aqui tem o retrato da família dele. Antes da Revolução, eu não sei se é 1907, tem aquele... Domingo Sangrento, não é? 1905. É 1905. Não é? Crianças, mulheres pedir pão e eles são... Como é que é essa história do Domingo Sangrento? Isso em 1905, um contexto de muita instabilidade no Império Russo. O Império Russo nessa altura já era esse império gigantesco que chegava da Finlândia ao Alasca, né? O Alasca é vendido em meados do século XIX, mas enfim, um império enorme um império que começava a se industrializar. E a capital, na época São Petersburgo, fundada lá pelo Pedro Grande, começava a surgir enormes fábricas na cidade de São Petersburgo. Uma delas, as indústrias Putilov, que até hoje existem lá, com o nome de fábricas Kirov, fábrica gigantesca, era a maior do país. Os trabalhadores dessa fábrica eram organizados por um padre ortodoxo chamado Padre Gapon, que decide no dia de domingo, o único dia que eles tinham de folga, e entregar uma petição ao czar exigindo melhores condições, pedindo melhores condições aos trabalhadores da cidade.
E ele foi anunciado, né? Não é algo, era algo que sabiam que ocorreria. Então ele organiza esses trabalhadores e suas famílias, com crianças, com idosos, enfim, numa manifestação, uma passeata que iria até o centro da cidade, até ali o que hoje, onde fica o Museu Hermitage, era o Palácio de Inverno, né? Então até lá para entregar em mãos do Tsar, do imperador, essa petição. O imperador, sabendo que ocorreria isso, ele decide simplesmente ir embora, ir para sua casa de campo, lá em Tsarskoye Selo, que também é uma região cheia de palácios, também pode ser visitada hoje para quem vai a São Petersburgo. Ele vai para sua casa de campo e manda desbaratarem, né, reprimir as manifestações. E chega o domingo, as pessoas se reúnem, vão até a praça e o exército, elas encontram não o imperador, mas o exército, eles esperando, e começa um tiroteio. Atiram indiscriminadamente, claro que foi uma confusão, morreu muita gente, isso na Praça do Palácio, que hoje é uma atração turística, claro, da cidade de São Petersburgo. E isso foi o gatilho de uma revolução. Já havia um descontentamento generalizado no Império, mas esse fato chamou tanta atenção, né, que desencadeou a chamada Revolução de 1905, que é um ensaio da Revolução Russa, como a gente chama, a Revolução de 1917. Foram 2 anos de muita turbulência. Outro fator, claro, não foi só. Outro fator de descontentamento foi o fato de que no ano anterior, 1904, havia começado uma guerra contra o Japão e a Rússia foi também humilhada nessa guerra. Perdeu a guerra de maneira humilhante para o Japão. Então, essa confluência de fatores e mais o descontentamento das diversas minorias étnicas do Império Russo levaram a essa Revolução de 1905, que é a revolução tratada no filme O Encoraçado Potemkin, o Encoraçado Potemkin, lá em Odessa. Né? O filme retrata uma greve de marinheiros desse encoraçado no porto de Odessa, sul do Império Russo, hoje Ucrânia. A gente saltou uma das coisas mais importantes da Rússia, mas aí a gente pode falar junto com depois a Guerra Patriótica, que é a invasão napoleônica, que deu origem à abertura 1812 de Tchaikovsky, Guerra e Paz do Tolstói. Quando eu fui para a Rússia, uma guia que falava espanhol, porque tinha aprendido espanhol em Cuba, ela me dizia o seguinte, aliás, aí a pergunta é, vocês ocidentais acham que quem ganha a guerra é o general Inverno. Quando vocês contam a história de Napoleão, da Segunda Guerra, vocês falam general Inverno, e vocês não falam do povo russo. Nos livros de história mais básicos e rasteiros, tanto Napoleão quanto depois a invasão alemã, fala-se muito do general. A pergunta é, os russos têm uma certa desconfiança do Ocidente, tem uma coisa de que nós somos mal entendidos e mal valorizados? Tem, sem dúvida. Esse é um tema que eles levantam muito, né? O fato de atribuir sempre as vitórias dos russos ao inverno. Quando os russos tiveram que fazer, e a gente depois vai falar da Grande Guerra Patriótica, né, da Segunda Guerra Mundial, tiveram que fazer sacrifícios enormes para ganhar essas guerras. No caso das guerras napoleônicas, Moscou queimou, a cidade queimou completamente. Os russos tiveram que usar né, a tática de terra arrasada, enfim, abandonar vilas inteiras, pastos, uma guerra extremamente custosa. E há essa desconfiança do fato de que as maiores guerras que a Rússia sofreu, excluindo ali o que a gente já mencionou, o período de dominação mongol, todas as outras guerras e as guerras mais duras que a Rússia sofreu vieram do Ocidente. Né? Já mencionei os poloneses invadindo na época, depois do Ivan Terrível, os franceses invadindo com a Grande Armée, que era uma armada, um exército europeu, não era um exército apenas francês. Tinha ali, o Napoleão tinha unido soldados de vários países, e depois, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas.
Inclusive, eles fazem um paralelo na historiografia oficial russa entre as guerras napoleônicas e a Segunda Guerra Mundial. As guerras napoleônicas são chamadas das guerras patrióticas e a Segunda Guerra Mundial de Grande Guerra Patriótica. E usam símbolos semelhantes ali. O grande general que derrota Napoleão é o general Kutuzov, Mikhail Kutuzov. Há uma ordem de Kutuzov, uma honraria militar que na Segunda Guerra é dada. Então, é sempre feita essa comparação. E em Moscou, o Museu da Vitória fica numa região oeste da cidade, que é por onde chegam os exércitos quando invadem a Rússia pelo Ocidente, né? Por onde chegou Napoleão e é por onde chegaram os nazistas também. Então existe todo esse aspecto de desconfiança, o fato das guerras mais sangrentas, mais duras, terem sido travadas contra coalizões europeias. O Hitler também trouxe uma coalizão europeia, né? Não foi só a Alemanha. Vamos lembrar que os russos brancos que combateram a Revolução também tinha tcheco, tinha americano, tinha francês, tinha de todo mundo também invadindo, não tinha? Tinha. Isso na Guerra Civil, né, depois da Revolução. Os historiadores variam a contagem de países estrangeiros que interferiram, mas vai ali de entre 12 e 14 países que tentaram influenciar no rumo da Guerra Civil. A gente tem alemães e austro-húngaros e otomanos entre as potências centrais, franceses, britânicos, americanos, japoneses, entre a Entente, e aí dos outros países, Itália, Romênia, Sérvia, a Legião Tchecoslovaca teve um papel central, enfim, uma influência enorme, uma tentativa de interferir nos assuntos da Rússia enorme por parte dos países estrangeiros. Eu já tinha lido uma biografia do Lenin, agora recebi essa daqui, que é da mulher dele, a Nadeja Krupskaya. E antes disso eu tinha lido um livro de um inglês, acho que é inglês, Edmund Wilson, que chama Rumo à Estação Finlândia. Aí quando eu estive em São Petersburgo, eu fui à Estação Finlândia e falei para o cara, eu queria ver o vagão que o Lenin chegou. Os caras acharam que eu era maluco, foram chamar outro e outro e outro e outro. Até um brasileiro que quer ver alguma coisa aí. Foi um parto para ver o vagão que o Lenin chegou e tal, estava ali no canto. Como é que é? Da onde vem o Lenin? Como é que começa a Revolução Russa? Lenin, ele é um filho de uma classe média, de uma inteligência em ascensão na Rússia. O pai dele era funcionário público, inspetor de escolas de educação do campo. Ele encabeça um programa de criação, de fato, de escolas para os filhos dos camponeses, um programa que surge na esteira da libertação dos camponeses, né, porque a Rússia vai ter um sistema servil até 1861, que é virtualmente uma escravidão, porque os nobres podiam comercializar pessoas junto com as terras até 1861. Aí o pai dele vai criar escolas para camponeses, né, quando eles são libertados. O Alexandre III, pai do Nicolau II, do pai do último imperador, acaba com esse programa. Ele vai dizer que os camponeses precisavam estudar só a Bíblia, a palavra de Deus, e isso bastava. E fecha todas essas escolas. O pai dele ficou deprimido e morreu. Essa história de uma classe em ascensão que tenta criar condições ali dentro do sistema do império, mas falha miseravelmente, leva à morte, à depressão e à morte do pai, vai influenciar todos os filhos. O filho mais velho vai se radicalizar num contexto em que muita gente na Rússia estava se radicalizando. Era o momento de ascensão dos movimentos socialistas, os movimentos chamados populistas russos. E o filho mais velho, o Alexandre, vai entrar num grupo chamado Vontade do Povo, que era um grupo que acreditava numa revolução por meio do terrorismo. Uhum. E ele vai se envolver numa conspiração para matar justamente o Alexandre III, né? Esse imperador que foi o pai do Nicolau II. Eles vão ser descobertos,
né? O avô do Nicolau, o Alexandre II, tinha sido morto por esse mesmo grupo. Um atentado à bomba, jogaram uma bomba na carruagem dele e ele morreu. Então eles descobrem essa conspiração, prendem todos eles e o irmão mais velho do Lenin é enforcado, então, por esse envolvimento com esse grupo terrorista. O Lenin, ainda adolescente, também vai acabar se radicalizando pela situação do pai, pela situação do irmão mais velho, a dificuldade inteira que a família vai ter depois da morte de ambos. Ele vai se radicalizando, vai entrar na universidade, vai ter problemas com círculos revolucionários, vai ser expulso da Universidade de Kazan, vai ter que se mudar lá para São Petersburgo, enfim, ele rapidamente se radicaliza. E é uma história que era uma história de várias pessoas na Rússia. O movimento socialista na Rússia crescia muito naquele período, na segunda metade do século XIX. Esses atos terroristas não eram basicamente de grupos anarquistas na época? Não somente grupos anarquistas. Havia os anarquistas, tinha uma força muito grande, mas outros grupos que se denominavam socialistas, que entram numa categoria que a gente chama de populistas, que é uma tradução de Narodnik, que é uma tradição própria russa, não é exatamente anarquista da tradição europeia do anarquismo. Tem esses grupos anarquistas, né? Bukharin, tem o príncipe Kropotkin, o anarquismo tem uma tradição forte na Rússia, mas esses grupos, propriamente a vontade do povo, não é exatamente anarquista, é um grupo desses chamados populistas. E o Lenin ele vai acabar lutando contra esses grupos. Ele vai dizer que, por meio do terrorismo, não vamos chegar ao poder jamais. A gente não vai conseguir desbaratar o Estado imperial dessa maneira. O que é preciso eram grupos extremamente organizados, e aí ele vai pegar o Marx através de uma figura chamada Plekhanov, né, que é o Georgy Plekhanov, que é conhecido como o primeiro marxista russo, e ele vai fazer toda uma teoria de grupos muito organizados, de vanguarda, que levaria à revolução. Ele, claro, vai ter muitos problemas com as autoridades, vai ser mandado para a Sibéria diversas vezes e vai acabar no exílio na Europa. Como muitos emigrês russos, né? Havia uma comunidade enorme de emigrês russos na Europa. Mas no país que ele mais vai viver é a Suíça. Ele vai viver em 3 cidades da Suíça e quando ocorre a Revolução, em fevereiro de 1917, ele vai estar na Suíça. Bem, lembrando, a Revolução ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. Ele vai estar na Suíça com todo o Império Alemão e a Áustria-Hungria entre ele e a Rússia. Então, se impõe esse problema aí de como chegar na Rússia, né? Como Lenin chegaria na Rússia para influenciar nos acontecimentos da Revolução. Pessoal, não compra selo, pelo amor de Deus. Esse canal é por puro diletantismo desse que vos fala. Não é para comprar nada. Aliás, depois nós vamos falar o seguinte. Eu acho que você tem que dar o seu Instagram, porque, infelizmente, por causa do que está acontecendo, você não está recebendo gente para fazer turismo. Mas, cara, você podia dar cursos pela internet sobre história da Rússia. Não sei se você já está fazendo isso. Eu sou o primeiro a me inscrever. Passa o Instagram para o povo. Vai sair um curso agora no fim de maio. Vai sair um curso de história da União Soviética, com uma plataforma chamada Classe Esquerda. E eu vou divulgar no meu Instagram, vou divulgar lá no Twitter, mas eu estou preparando já esse curso agora para o final de maio. Vai ser focado na história da União Soviética, toda a história da União Soviética, desde a Revolução de 1905 até a dissolução lá em 1991. Fala o seu Instagram para o povo depois ir para lá. Meu Instagram é @guiarússia. Guia Rússia. E o meu Twitter, quem tiver Twitter, é o @RIANHEZ, @Rianhes. O Twitter eu falo mais de política, no Instagram mais de turismo mesmo, mas enfim, história da Rússia.
A Adriana Sávio, que é minha amiga, aí diz que ela é a segunda a ser inscrita. E tem um amigo seu aqui, com muita justiça, Matuszewski, que diz que você, como sempre, é brilhante. Tem muita coisa para falar. O público convidaria, se você puder, a vir falar da história da União Soviética e da Rússia 2. Mais para frente, se você tiver afim. Sem problema, claro. Antes da Revolução, começa uma coisa, eu vou brincar um pouco, meio rosada, meio socialista, com Kerensky, com a Duma. Quer dizer, eles afastam o czar e tentam implantar um regime, não é reformista, porque não é reformista, mas é um regime mais socialista, um regime... Como é que é essa transição? Eu mencionei que o Lenin, quando ocorre a primeira revolução, ele está lá na Suíça, né? Porque são duas revoluções de 1917. A gente chama de Revolução Russa, mas ele é um processo que durou o ano inteiro. A primeira delas ocorre em fevereiro de 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o caos que reinava na Rússia, e é aí que o czar é afastado. Então, muitas vezes a gente pensa que os bolcheviques derrubaram o czar. Não, ele cai antes, por uma congregação de vários movimentos socialistas, que num primeiro momento os bolcheviques também vão apoiar, mas nesse momento os bolcheviques ainda são um partido menor entre os vários partidos socialistas que estão na Rússia. E eles montam um chamado governo provisório. Inaugura-se esse período chamado de poder dual. Há o governo provisório, encabeçado ali, chefiado pela Duma, que é o parlamento, que restou o parlamento da época do Tsar, e paralelamente, inclusive, funcionando no mesmo edifício, que é o Palácio Tauride, o palácio que a Catarina Grande deu de presente lá para o Potemkin. Então, vamos costurar tudo isso. Esse palácio que ela tinha dado de presente para o Potemkin, ele vira a Duma, depois vira a sede do governo provisório, onde vai funcionar paralelamente o Soviete de Petrogrado. O Soviete de Petrogrado já dominado por socialistas mais radicais. A Duma tinha socialistas moderados e tinha grupos, enfim, os chamados cadetes, que eram constitucionais democratas, grupos mais à direita. E os dois vão funcionar paralelamente, um tentando interpelar o outro, e é um momento de bastante caos mesmo no país, porque a Primeira Guerra, lembramos, ela continua. O governo provisório tenta manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, o Kerensky chega ao poder nesse período, como chefe do governo provisório. Ele era o ministro da guerra, se torna o líder, de fato, da Rússia. Só que ele não dá conta do recado, né? E um detalhe curioso, trajetória do Kerensky, né, existem essas ironias da história. O pai do Kerensky foi diretor da escola onde estudou Lenin. Eles são da mesma cidade, lá de Simbirsk, que hoje é Ulyanovsk, e eles, enfim, têm essa trajetória semelhante, né, mas nas condições da Revolução se tornam adversários. O Kerensky, que era um trudavik, uma espécie, se traduzimos, é uma espécie de um trabalhista. Então, sim, chegam ao poder esses grupos, só que eles não tinham muita coesão entre si. São socialistas, tem mais à direita os cadetes, tem até nobres no governo. O primeiro líder do governo era o príncipe Lvov, e eles não têm muita coesão. E num momento de fragilidade, um momento que um antigo general do Império, o general Kornilov, tenta fazer um golpe contra o Kerensky para instalar uma ditadura, eles acabam recorrendo aos bolcheviques, que tinham um apelo, que estavam ganhando um apelo muito grande e estavam crescendo muito, e tinham o controle dos sindicatos, das ferrovias. E aí é esse o momento que os bolcheviques ganham muito poder, porque o governo provisório é obrigado a recorrer a eles, e dá praticamente a faca e o queijo na mão ali dos bolcheviques para assumir o poder. E isso ocorre em outubro, na Revolução de Outubro, que é o que a gente chama da Revolução Russa. Não vai dar para falar daquela coisa que é muito interessante do Nicolas Alexandre Rasputin,
o herdeiro que era hemofílico, a falsa princesa Anastácia que pipocou pelo mundo todo aí, né? Mas o que eu fiquei absolutamente chocado, eu acho que foi na igreja do sangue derramado, acho que é isso, em São Petersburgo. Eu vi toda a família real transformada em santos pela igreja ortodoxa. Todo mundo virou santo, quer dizer, a igreja ortodoxa sempre foi, meus pais eram ortodoxos gregos, mas a igreja ortodoxa sempre foi muito reacionária na Rússia, não é? Sempre esteve ao lado dos nobres, e aí transformaram a família Romanov toda em santos, é isso? Sim, eles transformaram a família do Nicolau II, né? Nicolau Uhum. II, a esposa Alexandra e as filhas, todas são 5 filhas, se eu não me engano, e o Alexei, que é o filho, o Tsarevich, né? O herdeiro do trono. Eles foram executados durante a Guerra Civil na cidade de Ekaterimburgo pelos bolcheviques, mas aí existe toda uma discussão de quem teria dado a ordem, enfim. Uhum. O fato é que eles foram executados nesse contexto e quando acaba a União Soviética, a Igreja Ortodoxa, que renasce com uma força enorme, hoje a Igreja Ortodoxa tem uma força muito grande na Rússia do Putin, eles transformam a família em santos mártires, é o termo que eles utilizam. Santos mártires, exatamente, aí a família toda do Nicolau, 4 irmãs, 4 irmãs e o Alexei. E eles são. Há, inclusive, uma igreja enorme lá em Ekaterimburgo, no local onde eles foram executados, dedicada a eles. Existem ícones da família, eles são realmente tratados como santos. Esquecem de episódios como o Domingo Sangrento, que nós mencionamos, quando o Nicolau manda fuzilar pessoas na praça, né? E esquece desse próprio escândalo que você mencionou brevemente aí, do Rasputin, que também foi um escândalo enorme. Na época, o Rasputin não era uma figura querida dentro da igreja. Ele era uma espécie de um herege ali, ele tinha uma doutrina muito heterodoxa, digamos assim. Ele era, né? Desculpa? Um sátiro. Um místico siberiano, enfim. Né? A gente não vai conseguir falar de tudo, mas o que eu ia te perguntar? Bom, aí o que acontece, e nós não vamos conseguir entrar nas coisas mais interessantes da União Soviética, é a morte do... Não, antes tem a guerra, né? A guerra entre os russos. Você já falou dos bolcheviques, teve os mancheviques também. Depois a gente... Aí a guerra entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que Trotsky vira o comandante do Exército Vermelho. Né? E ele não era nem militar, né? O cara pegou isso. Como é que foi essa história? Assim que os bolcheviques assumem o poder na Revolução de Outubro, começa a surgir a contra-revolução. Né? Alguns grupos se organizam para tentar reverter o que os bolcheviques estavam tentando fazer ali. E começa a Guerra Civil. A Guerra Civil é muito confusa, porque a gente simplifica entre vermelhos e brancos, mas os brancos são diversos grupos. A gente tem nacionalistas de diversos países, ucranianos principalmente, mas do Cáucaso, da Ásia Central. A gente tem os exércitos brancos da Sibéria, com o almirante Kolchak, dos cossacos, do Yudenich no norte, enfim, é uma confusão enorme. Inclusive, eu escrevi o prefácio agora de um livro que vai sair em breve, chamado Diários Vermelhos, justamente tratando da Guerra Civil. São diários de soldados do Exército Vermelho, vai sair em breve. Tá lá em pré-venda no site da editora Ruptura, que vai publicá-lo, mas enfim. E é um tema muito confuso a Guerra Civil. Mas, para resumir, o Trotsky... Memórias, não é? Da mesma editora, exatamente. A mesma editora.
para resumir, o Trotsky, que é essa figura que antes era menchevique, mas adere aos bolcheviques e se torna uma figura muito importante dentro do movimento bolchevique, ele organiza um exército vermelho como comissário da guerra. Ele tinha sido nomeado pelo Lenin comissário da guerra. E os vermelhos acabam bem sucedidos por uma conjunção de fatores, mas eles acabam saindo vitoriosos nessa guerra civil e conseguem estabelecer então a União Soviética, que é fundada em 1922. No final desse ano, nós teremos o centenário de fundação da União Soviética, na esteira da vitória na Guerra Civil. Tem aquelas famosas cenas do trem, né? O trem de ferro do Trem Trotsky, blindado. né? Que rodava. Aí, a hora que morre, tem uma coisa da Krupskaya dizer que o Trotsky era o favorito e tal, mas a hora que morre o Lenin, como é que é a briga para assumir o poder que vai parar em Stalin? Não havia um herdeiro do Lenin, né? Colocam que o Trotsky, sem dúvida, era a figura de maior proeminência, de maior popularidade. Ele era um orador brilhante, mas não havia um herdeiro estabelecido. Há um documento, e existe muita controvérsia em relação a esse documento, que é chamado informalmente do Testamento de Lenin. Nesse documento, Lenin ele critica e elogia todos as maiores figuras do partido. Alguns apontam como ele mostrou ali que o Trotsky é o favorito. Não está claro mesmo se a gente considerar que esse documento é verdadeiro, a gente não sabe. O fato é que o Trotsky era uma figura proeminente. Além do Trotsky, a gente tinha o Zinoviev, o Kamenev, o Bukharin e o Stalin. O Stalin ele era uma figura, ao contrário do Trotsky, péssimo orador. Ele era georgiano, ele falava com sotaque, ele não gostava de se apresentar em público, mas ele era brilhante, e um elemento que acho que ajuda muito o Stalin, ele foi muito subestimado pelos outros líderes, especialmente pelo Trotsky, que caracterizou ele como uma mediocridade cinza, um mero burocrata, mas ele era brilhante naquilo que ele fazia em administração, ele tinha uma memória impressionante, e ele acaba controlando uma parte-chave da administração, que é o departamento de quadros. Ele mesmo tem um slogan que é os quadros decidem tudo. E através do departamento de quadros, ele vai criando redes pessoais, né, de relações ali, e colocando os seus homens nos postos-chave, e a máquina do partido vai se tornando cada vez mais próxima dele, mais leal a ele. E é dessa forma que, ao longo da década de 20, ele vai ganhar essa disputa pelo poder. Claro, essa disputa tinha uma questão programática, que acho que não precisamos entrar aí, porque Não hoje, mas né? tinha a esquerda e a direita, tinham disputas de fato de políticas defendidas por um lado ou por outro, mas o fato é que o Stalin vai sair vitorioso ao final, muito graças ao aparelho, né, que ele controlava na sua função, que era uma função, em primeira instância, administrativa, a função de secretário-geral, mas que acaba se tornando o principal cargo dentro da estrutura soviética. Interessante é que o Stalin recebe apoio do Zinoviev, Kamenev, Bukharin, que depois perdem o pescoço, né? Não vai dar para falar. Eu li algumas biografias do Stalin, a última que eu vi é essa do Losurdo, que não é apologética, mas é muito mais elogiosa do que outras que a gente viu aí, né? Como é que se organiza esse primeiro governo revolucionário? Quer dizer, por que o Lenin é eleito, se é eleito, ou é ungido o chefe desse governo revolucionário? Isso na Revolução, quando os bolcheviques tomam o poder, e eles, num primeiro momento, não tomam sozinhos, tomam com o apoio de outros grupos radicais socialistas, principalmente os chamados social-revolucionários de esquerda, e o Lenin forma um governo. Mas era um governo em que o Lenin não tinha poderes ilimitados. Inclusive, há discordâncias, por exemplo, a assinatura da Paz de Brest, que é se eles vão
fazer uma página separada com Ucrânia ou não, é um tema extremamente polêmico no partido, que muita gente vota contra o Lenin. No primeiro momento ele é derrotado, inclusive, nas votações, depois, em condições até menos favoráveis, a posição dele acaba sendo aceita. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele não tinha poderes limitados, né? Ele forma esse governo ainda com facções em disputa ali, e várias dessas facções, depois da morte dele, vão competir uma com a outra para sucedê-lo. Ele teria preferido, enfim, a gente tem vários documentos que apontam isso, ele teria preferido uma liderança coletiva. Mas essa liderança coletiva acabou não se estabelecendo. Funcionou até ali em 1929, mas a partir de 29, depende da datação, o Stalin assume o poder daquela maneira que eu mencionei. Bom, nós estamos quase terminando, mas o pessoal está cobrando que você continue falando numa outra entrevista. Acho que a gente tem que falar. Eu sei que é uma divisão superficial, quer dizer, é muito mais do que isso, mas o Stalin, o socialismo num país só, é o que se diz, e o Trotsky, uma revolução permanente. Depois acho que a gente tem que falar do Trotsky, tem que falar dos julgamentos de Moscou. Eu ia perguntar para você sobre o general Tukachev, que foi morto. Tem a Segunda Guerra, a Guerra Patriótica, tem Khrushchev, tem um monte de coisa para a gente ir depois. Você topa, assim, de público? A gente... Claro. Pois. Já vamos marcar lá uma parte 2 sem problema. Então vamos lá. É Guia Rússia, o seu Instagram. Você vai dar sobre a União Soviética. O livro que já está em pré-venda, aliás, esse da Krupskaya em pré-venda que eu comprei. Quer dizer, a gente paga antes e fica aguardando. Diários Vermelhos pela editora Ruptura. Não é isso? Exatamente. Rodrigo, brilhante, brilhante. Tudo que eu ouvi você falar com meu amigo cabeludo lá, o Gustavo, mais ainda agora. Você quer falar alguma coisa? Porque acho que as pessoas têm que te seguir, a live vai ser salva assim, fica aqui no Instagram e vai ter a parte 2. São 9 horas, eu sei que você tem coisa para fazer. Você quer falar ou você quer citar alguma coisa? Quer se despedir das pessoas? O Sherazade, de dizer, olha, a próxima vez eu vou falar, né? A palavra é tua. Eu agradeço muito o convite. Eu vejo que há um interesse grande na história da Rússia, eu fico feliz. A gente vive esses tempos complicados, essa guerra mudou muita coisa na minha vida, eu que morei 11 anos lá, e, enfim, e fico feliz que ainda exista gente com interesse, que não compra essa campanha russofóbica que mistura os crimes de alguns com toda uma cultura, toda uma história tão rica que é a história do povo russo, tudo que a Rússia ofereceu ao mundo. Então, espero que a gente se encontre novamente para conversar e a gente fala mais de Stalin, que é propriamente o meu tema de estudo, fala da Segunda Guerra Mundial, né, que acho muito importante a gente ter essa visão. Logo, logo, logo é o dia da vitória e o Putin vai, como sempre, fazer um grande evento, ainda mais no contexto dessa guerra, porque ele tenta fazer paralelos, né, da vitória na Segunda Guerra Mundial com o que está sendo feito hoje. Então, eu acho, né, em vários momentos a gente falou do sul da Ucrânia, falou da Crimeia. No final das contas, a história da Rússia está muito presente até hoje, por circunstâncias trágicas, mas se a gente for pegar o fio da meada, a gente vai lá atrás, né? Então, acho que ainda há muito o que falar. A União Soviética a Revolução Russa foi o fato histórico que definiu o século XX. Então, se a gente tiver uma nova oportunidade aí de tratar do Khrushchev também, uma figura interessantíssima, eu estou aberto aqui a essa possibilidade. Agradeço muito o convite. E só para encerrar, para mostrar como você tem toda a razão, quando eu falei da gente fazer essa live, não foram nem 2 nem 3 amigos falando assim, pô, mas você vai falar da Rússia agora, como se falar da Rússia fosse um pecado capital. Acho que
tem a ver com com esta russofobia que está sendo feita. Todo mundo aguardando a segunda live, todo mundo adorando você. E a hora que eu salvar a live, eu vou colocar o teu endereço de Instagram e o livro e a editora para o pessoal ir atrás. Cara, super obrigado. Aproveite o Rio, que aqui em São Paulo não é um frio moscovita, mas mais ou menos. Tá? Muito obrigado e nos falamos aí numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado, obrigado.